Olá, meu irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos começando mais um tema. Hoje, 18º dia, capítulo 18º, ressuscitando o discipulado paterno. Eu convido você a abrir comigo a palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 44 ao 46, que vai dizer para nós assim: Ninguém pode vir a mim se o Pai não o enviou, não o atrair. Eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Isaías 54:13. Assim todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus é que viu o Pai. Palavras para nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, como é lindo Deus usar o seu Filho, enviar o seu Filho e Ele nos ensinar. E ensinou os apóstolos e nos deixou a sua doutrina e seu ensinamento. O capítulo para nós, ressuscitando o discipulado fraterno, paterno aqui, vai trazer para nós assim: Professamos a fé no mistério do dogma da Santíssima Trindade. Cremos em um só Deus, que é uno, trino. Isto é inquestionável, inviolável. A nossa razão não consegue entender. Este é um mistério. Irmãos, aqui ele vai contar a história de Santo Agostinho, que o Santo Agostinho é um doutor da igreja. E nós vemos a sua inteligência, escritos que foi deixado até hoje como um estudo, como uma referência teológica para nós, e nós vemos a inteligência desse homem é abundante, mas ele queria explicar sobre a Santíssima Trindade, ele queria fazer um tratado sobre a Santíssima Trindade e não conseguia porque era um mistério. Então um dia diz a história que ele estava andando na praia e viu um menino com um balde e um buraco feito na areia. Ele ia, corria, buscava água no mar, voltava, jogava no buraquinho. Ia, corria no mar, voltava, jogava água no buraquinho. Ia, jogava no mar, voltava, jogava no buraquinho. Santo Agostinho, olhando ali, pergunta àquele menino: o que você está fazendo? Aquele menino olha para ele, sorri e fala: vou colocar toda a água do mar dentro desse buraquinho. Sarcasticamente, Santo Agostinho olha e fala: mas não tem como. Aquele menino olha para ele e responde: assim também não tem como explicar toda a Santíssima Trindade. Então aquele menino sorri e desaparece na frente de seus olhos. Então ele entendeu que aquela mensagem, que ele não conseguiria explicar totalmente o que é a Santíssima Trindade, porque é um mistério. Como fala, o menino desaparece, deixando Agostinho sem reação. Que mistério profundo de entender um Deus que é único, mas que quis se manifestar em três pessoas distintas. Mas lindo ainda é ver a organização, cumplicidade entre eles. Jesus está fazendo a questão o tempo inteiro de contar todo o seu trabalho que o Pai esteve para pastorear a humanidade durante anos até ele. Por isso ele diz que ninguém vem ao Pai senão o Pai, se ninguém vai a Jesus se o Pai não atrair. É o Pai que fez todo o trajeto da humanidade do Éden até a encarnação. Ainda continua dizendo aos profetas, afirmando que todos serão ensinados pelo Pai. Citado pelo profeta Isaías, o Pai criou e ditou as leis, os mandamentos, chamou e ungiu os profetas, os reis. O Pai deu ao povo a herança das trevas, ungiu os sacerdotes. O Pai deu ao povo a herança das terras, ungiu os sacerdotes e recebeu o sacrifício. Foi o Pai quem gerou o Filho, que pediu a fundação da igreja, quem escolheu a Virgem Maria, que criou os coros angélicos, que estabeleceu tudo, o céu e a terra, o reino de que Jesus veio trazer também à terra. Também a era do Pai, preso, interrogado num palácio de Pilatos, Jesus que disse que ninguém tem autoridade sobre ele senão for vinda do Pai. Então olha quantas coisas aqui o autor ele traz para nós, desde o Antigo Testamento, pelos profetas, pelos reis, mas também foi
o Pai quem escolheu a mãe, a Virgem Maria, olha que lindo, que criou os coros angelicais, toda a criação. O que Jesus está querendo neste capítulo é nos mostrar o quanto o Pai é maravilhoso e quis gerar um discipulado de anos e anos a fim de nos acompanhar de perto no processo da salvação. Percebemos uma paixão avassaladora por parte do Pai antes e depois do pecado original, porque mesmo com as más escolhas do ser humano, o Pai contagiou amando a mesma intensidade, provocando, gerando, construindo um discipulado paterno. Já pensou uma árvore genealógica? Quantas pessoas nasceram e morreram até você estar abraçando a sua salvação? Quantas guerras bíblicas disputadas, disputa de terra, tradições e mudanças, povos inteiros caindo, levantando novos até chegar em você. Lemos o Antigo Testamento dizendo não entender nada, porém ali está a nossa história, o nosso discipulado paterno. Deus trabalhou e trabalha como um catequista, um pedagogo, mesmo sem tirar a nossa liberdade, por amor absurdo que nos revela integralmente. Só quem ama tem o desejo de gerar um discípulo. Assim é o Pai. Jesus está dizendo que, embora não vimos o Pai, foi Ele quem nos amou a todos até chegar até nós, até Ele. Jesus está dizendo que, embora não vimos o Pai, Ele foi quem amou a todos até chegar a Ele. E por que chegaram? Porque Deus amou tanto o mundo, na plenitude dos tempos enviou seu Filho para salvar. Na plenitude dos tempos, isso significa que já nos amava muito antes e estava esperando a hora certa de entregar o discipulado ao seu Filho. O discipulado passa pelo tempo de Jesus, que disse no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 17, que muitos profetas justos desejaram ver e ouvir o que estão presenciando, mas não puderam. Esses também fizeram parte do discipulado. Vou sempre afirmar que somos privilegiados. Escolhi aqui alguns textos do Antigo Testamento que nos coloca dentro do amor maravilhoso do Pai, mostrando o discipulado e o pastoreio paterno. Ser um Deus ciumento sem rival. Aqui ele vai trazer para nós. Sou um Deus ciumento e sem rival. Êxodo 20, versículo 5. Ele ama tanto que tem ciúmes e quer exclusividade. Deseja que sejamos inteiramente dele. Depois disso, eu troco reinos por ti. Troca mais do que reinos. Na verdade, foi capaz de dar o seu próprio Filho como um pagamento pelos nossos pecados. Isto é amor. Deus não se sente amor. Ele é amor. Isto é parte integrante da essência, é um atributo. Amar a nós, para ele é um pacto que ele fez consigo mesmo. Não pode voltar atrás disso. O Pai ama você, mesmo que você não queira, mesmo que você não goste, mesmo que seja infiel, mesmo que não aceite a salvação, mesmo que não retribua. Se houvesse uma mãe capaz de maltratar e rejeitar o seu filho, mesmo assim jamais fazeria isto com você. Isaías 49:15. Que amor é este? Tecendo os teus filhos no ventre da mãe, formou cada um no útero. Biologicamente a nossa mãe que nos gerava, mas espiritualmente era o Pai que tecia nas entranhas do seu amor. Tenho dificuldade em entender este amor, porque seria expressamente aquilo que vem de alguém que não vemos. Jesus mesmo afirmou no texto de hoje que não vimos o Pai. A dificuldade do povo nos 40 anos rumo à Terra Prometida era porque não havia uma foto, um mapa, um projeto, uma maquete dela. Foram desafiados a seguir sem ver e por isso, nos momentos de sofrimento, pensavam em desistir, acusando Moisés de estar enganando a eles, pois não deveriam haver terra alguma. Todos nós temos dificuldades de acreditar ou interagir com aquilo que não vemos. Devido a isso, temos uma visão distorcida do Pai. Imaginamos ele assentado num trono no meio das nuvens, cercado de anjos tão grandes e poderosos que não deva ter aquilo de uma relação conosco, meros mortais. Outra coisa que nos atrapalha é sentir e entender este amor, uma visão distorcida que nos passada a respeito de Deus. É claro que um pai amoroso, Deus sempre nos castiga, nos corrige, coloca-nos de castigo
exorta-nos, Ele quer sempre o nosso bem. Porém, não foi desta forma que nossos antepassados explicaram. Geraram em nós um medo, um tremendo, horripilante de Deus, numa imagem de castigador opressor, crescendo escutando: se não obedecer a sua mãe, Deus castiga; se não faz aquilo que Deus quer, Deus vai ficar muito triste; se não comer tal coisa, Deus vai ficar bravo. Isto era mais desconstrução do que catequese sobre o Pai. Nós crescemos imaginando que Deus é um personagem barbudo sentado num trono com cedro nas suas mãos e com botas de cinto de ferro, esperando um vacilo da nossa parte para acabar conosco. Parece que um pai nunca amou e sempre raivoso, colérico, sem paciência, e após uma noite mal dormida, amanhece disposto a desconcertar no primeiro passar à sua frente. Quem quer conhecer este pai? Ninguém. E nós vemos aqui, quão interessante, né? A pedagogia que os pais usam com os filhos, né? Se você não comer isso, Deus vai ficar chato, vai brigar. E não é isso que Deus é. Nós temos que ensinar primeiramente aos nossos filhos que Deus é amor. Pessoas também têm dificuldade em sentir e entender este amor devido aos bloqueios que têm na figura do pai na terra. Sabemos da importância do pai, do equilíbrio do indivíduo na formação de uma infância. Quantos de nós crescemos com um pai escravo no trabalho, adúltero, acostumado a bater, a espancar por tudo qualquer coisa, que nunca botou no colo, nem beijou, nem abraçou, pais que nunca elogiaram, quem sabe, alcoólatras, viciados em jogos, acostumados a chegar de madrugada em casa. Nos nossos dias temos pais viciados em redes sociais, que só ficam no celular, que só pensam em dinheiro e que no dia de sobra para ficar com os filhos priorizam pescar, fazer trilhas de motos. Vemos filhos órfãos de pais, como disse o Papa Francisco. Quando cremos com esses modelos de pai, imediatamente relacionados a essa imagem emocionada da mente afetiva do Pai do céu, nós ligamos tudo que os nossos pais, nosso pai terreno faz, os pais fazem, nós ligamos ao Pai, o Pai do céu. Toda pessoa tem dificuldade com o pai terreno, tem dificuldade também com o Pai do céu. Isto é uma associação de figuras. Na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8, ele diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nossa geração não sabe o que é amor. São pessoas insensíveis, egoístas, individualistas, encrenqueiras, briguentas, mal-humoradas. A dor do outro não mexe mais conosco, somos violentos, vingativos. Aqui eu lembro da frase que Jesus mesmo falou, dos últimos dias haverá um esfriamento do amor, haverá um esfriamento. A dor do outro não mexe mais conosco. Temos dificuldades com a harmonia, não conseguimos coabitar no mesmo teto, nem mesmo com as pessoas às quais dizemos amar. Imagina perdoar o inimigo. O ser humano está cada vez mais terrível. Não se pode falar mais nada, tudo gera briga, processo, ódio. Se São João está dizendo: quem não consegue amar não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se não amamos, não vamos entender o sentido, ou muito menos conhecer a proposta do discipulado, o pastoreio do Pai, que é amor. Continua ainda São João no capítulo 4, versículo 20. Quem diz amar a Deus e não vê, mas não ama o seu irmão, não vê e é mentiroso. Pedimos a Jesus ressuscitado que nos dê a graça de uma grande cura interior da libertação através do amor do Pai. Que Ele nos ajude a vencer os nossos bloqueios, misérias, limitações, traumas, falsos conceitos que foram gerados e introduzidos em nós. Nesses dias, estamos fazendo questão de nos expor ao amor do Pai, o discipulado, o pastoreio, para que sejamos curados e libertos, pois a experiência da ressurreição passa pelo amor. Irmãos, primeiro ponto aqui que eu queria trazer para nós, ressuscitando o discipulado paterno, nós temos que ter em nós que Jesus, ele fez a vontade do Pai, se entregou por amor ao Pai a nós. Olha como o Pai é bondoso, olha como o Pai é misericordioso e Ele nos ama. Muitas das vezes nós associamos os nossos conflitos internos, pai, mãe, com os conflitos com Deus, com Nossa Senhora.
Irmãos, o Senhor hoje Ele quer ressuscitar esse discipulado, que você seja mesmo este pai. O que Jesus fez a Deus, o que Jesus fez por Deus, porque o Pai, Ele quer que nós fazemos o que Ele fez. Se nós olharmos e espelharmos os nossos filhos, Ele faz o que a gente faz. Ele não vai fazer o que nós falamos, mas o que nós vivemos. Muitas das vezes eu falava coisa para o meu filho e ele não fazia, mas ele repetia. Então, irmãos, o Senhor, Ele quer que nós repitamos os atos dele de amor para com o próximo. Ele mesmo nos diz: amar ao próximo como eu vos amei. Nós temos que repetir o mesmo amor que Jesus nos amou para com o próximo. E aqui o Senhor quer ressuscitar esse discipulado paterno. Ele é o nosso Pai, Ele nos ama, Ele se entregou por nós, Ele quer a nossa salvação, e muitas vezes nós estamos colocando, eu gosto de usar essa referência, uma régua. Deus, Ele pode até aqui, depois daqui Ele não pode mais. Eu coloco uma régua olhando como Deus é como o meu próprio Pai, ou o Pai olhando Deus como uma pessoa que está num trono, que está lá e esqueceu de nós, que está nos afastado, ou olho Ele como um Pai comum, mas Ele é um Pai que entrega, um amor que tem um amor ágape por nós, aquele amor de entrega, sem olhar, que nem aquele falou. Ele, mesmo que eu seja infiel, Ele ama, mesmo que eu não queira, Ele ama, mesmo que você não queira, Deus vai te amar. Isto é a essência de Deus. A essência de Deus é amar. E, irmãos, Ele quer mostrar para você, ressuscitando que Ele é seu Pai, ressuscitando que Ele é meu Pai, ressuscitando em mim este amor paterno. Se você teve dificuldades com seu pai, irmãos, nós temos que perdoar, porque Deus não desejou isto, Ele desejou amor. Se você tem dificuldades na sua vida, no seu relacionamento, seu pai te abandonou, as pessoas te abandonaram, Deus nunca te abandonou, Ele sempre esteve ao seu lado. Nós temos que ter isto em nosso coração. Deus, Ele nunca vai nos abandonar, e Ele quer voltar a ser nosso Pai, a que possamos ter Ele como nosso Pai, como centro, aquele que, como Jesus fez a vontade do Pai, nós também façamos a vontade. Ele quer que nós sejamos seus filhos, e filhos obedecem aos pais, amam seus pais. Se você teve alguma dificuldade com o seu pai terreno, perdoe, porque o Pai do céu, o Pai da eternidade, Ele nos ama. Ele não deixou nós, Ele quer te amar.